A paz do Senhor, você que me acompanha, estamos tratando esse trimestre sobre o tema da salvação, né? O tema central nas Escrituras, central no cristianismo. E hoje nós falaremos sobre a aula de número 6, salvação pela graça por meio da fé. Nesse sentido, nós vamos falar a respeito dessa graça que traz a salvação para as nossas vidas e como que ela funciona, né? Vamos introduzir esses assuntos e o meio pela qual acessamos essa graça, que é a fé em Jesus Cristo, né? Um primeiro ponto que surge, né, no nosso estudo é o que é graça, né? O que é essa graça? A resposta ela parece tão simples quanto maravilhosa. Na verdade, graça é o favor imerecido, ou seja, algo dado para alguém sem que esse alguém tenha merecido esse favor, sem que esse alguém tenha pagado aquilo que recebeu ou sem que haja alguma pré-condição existente, tá? Então, graça basicamente é favor imerecido que Deus fez em nosso favor, tá? Isso não leva em consideração o que eu faço por Deus, mas leva em consideração a infinita misericórdia e amor de Deus, como nós podemos ler em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porém, algo que nós devemos pontuar aqui, né? Esses tempos atrás eu vi uma afirmação que me chamou muita atenção, né? Porque existem duas formas erradas de se ver a graça no meio evangélico. A primeira, exagera tanto na compreensão da graça que, como eu disse antes, essa frase que eu ouvi transforma a graça na quarta pessoa da Trindade, né? Obviamente que essa é uma força de expressão, né? Ninguém literalmente está dizendo que a graça é a quarta pessoa da Trindade. Mas se exagera tanto no conceito da graça que ela se torna o que nós chamamos de uma hipergraça. Ou seja, ou um termo que eu gosto de denominar isso de uma forma melhor é uma graça barata. Ou seja, nesse sentido, graça não passa de uma licença para pecaminosidade humana. Então, para essas pessoas que enxergam a graça dessa maneira, Deus, ele morreu por nós pela sua graça e não há nada que podemos fazer a ponto de que a graça cobre qualquer pecado que eu cometa eventualmente. Isso, na verdade, é uma licenciosidade para pecar. Isso não é graça. Mas também existe um outro ponto, né, um outro extremo de interpretação, que não seria da hipergraça, mas seria diminuir a graça a tal ponto que transformamos a nossa relação com Deus em uma religiosidade legalista, né? Transformamos a salvação em uma salvação por obras, por méritos, o que também não se sustenta biblicamente e nem na prática. Nós não conseguimos nos salvar pelas obras. Ou seja, a graça é um presente de Deus, é algo que Deus deu a nós sem que nós tenhamos merecido. No entanto, essa graça, ela gera em nós uma transformação, gera em nós um apelo à santidade. Isso nós falaremos daqui a pouco, tá bom? Antes de falarmos a respeito disso, temos que levar em consideração dois tipos de graça que o autor da lição nos coloca aqui: a graça comum e a graça salvadora. São dois conceitos teológicos que nos orientam a respeito dessa graça de Deus. Em primeiro lugar, a graça comum, né, diz respeito às bênçãos de Deus concedidas a toda e qualquer pessoa, mesmo aquelas que não servem a Deus, que não são filhas de Deus. Portanto, a graça comum é uma graça que está derramada sobre todas as pessoas.
Nós podemos ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, que o sol, né, que é obra de Deus, está sobre justos e injustos, que a chuva, que também é obra de Deus, que rega as plantas e naquele contexto dava prosperidade a uma sociedade que funcionava basicamente no setor agropecuário, digamos assim, a chuva era muito importante. Deus dá a chuva para justos e injustos, né? Ou seja, nesse sentido, mesmo aquelas pessoas que não são filhas de Deus, que não são servas de Deus, têm acesso à saúde, têm acesso à paz exterior, têm acesso à prosperidade, têm acesso a alegrias diversas, têm acesso a até felicidades diversas em momentos da sua vida. Mas mesmo assim, mesmo tendo acesso a todas essas bênçãos que Deus concede, ainda assim essas pessoas não são salvas, tá? Isso nos faz refletir sobre algumas coisas. Primeiro, não é porque alguma pessoa recebe muitos benefícios nessa vida que é sinal que essa pessoa é salva, né? Esse era o dilema do salmista Asaf, né? Quando no Salmo 73, ele questiona de certa maneira a Deus, dizendo: por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios se dão bem na vida, né? E também a questão levantada pelos discípulos a respeito do jovem rico. Você pode ler em Mateus 19, do 16 ao 26, onde aquele jovem rico chega a Jesus e naquela cultura judaica da época de Cristo, quem era rico era tido como alguém muito abençoado por Deus e mais próximo de Deus por consequência. E Jesus, no diálogo ali com aquele jovem rico, ele vai dizer: olha, vai, vende tudo que tem e siga-me. E posteriormente ele vai dizer que é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos, eles fazem uma pergunta interessante, dizendo: olha, mas então quem vai entrar no reino dos céus? Quem é capaz de entrar no reino dos céus? E Jesus, ele dá a afirmativa: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Portanto, uma pessoa rica, uma pessoa que tem muitos benefícios nessa vida, não necessariamente tem acesso à salvação. Pode ser um rico ímpio. O contrário também é verdadeiro, porque existe também um pensamento de que se a pessoa não tem nada nessa vida, sofre muito nessa vida, não tem acesso a bens nessa vida, ela também é salva, né? Isso também não é verdade, porque da mesma forma que existem ricos ímpios, existem pobres ímpios. Da mesma forma que existem ricos salvos, existem pobres salvos. Então, o acesso às bênçãos concedidas de maneira comum de Deus às pessoas não significa que elas serão salvas ou não salvas, tá? Deus abençoa todos os ímpios com suas bênçãos no sentido da graça comum, mas Ele quer, é da vontade de Deus que essa pessoa não se atenha somente a essas bênçãos comuns, mas ela passe para um nível superior, que é o que nós falaremos ali, que é a graça salvadora. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, né? O apóstolo Paulo vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, tá? E Ezequiel capítulo 33, versículo 11, vai dizer que Deus não se alegra na morte do ímpio. Portanto, Deus derrama suas bênçãos de maneira comum, mas deseja que cada um chegue ao arrependimento e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Assim entramos no segundo contexto, que é a graça salvadora. Todos nós, como falamos anteriormente, somos alvos da graça comum, mas somente aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que são alcançados por Cristo, são destinatários da graça salvadora de Cristo. Essa graça salvadora,
nós podemos entender ela como dois lados de uma mesma moeda. Como assim? No primeiro momento, Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz por nós sendo seus inimigos, nós sendo filhos da ira, né? Isso é o favor que Deus deu a nós de maneira gratuita, de maneira infinitamente bondosa e amorosa. Ou seja, nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. Nós não fizemos nada para merecer isso. Mas Deus morreu na cruz por nós, pela sua graça. Então, nós estávamos no mundo, éramos inimigos de Deus, e por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz, nós recebemos essa graça. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, como nós podemos ler lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Tá? Nesse primeiro momento, essa é a graça que talvez seja mais compreendida pelas pessoas. Ou seja, Cristo pagou pelos meus pecados. Por isso eu sou salvo. A graça de Deus foi um presente gratuito, sem nenhum merecimento da minha parte. Nós podemos ler até na leitura bíblica da lição, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Essa graça é capaz de transformar qualquer pecador em um filho de Deus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, como podemos ler lá em Romanos 5, versículo 20 e 21. Então, nós temos a seguinte situação. Estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos afastados de Deus, em inimizade com Deus, e Deus, por causa do seu sacrifício gratuito, de graça, nos resgatou do reino das trevas. No entanto, esse é o pontapé inicial da graça. Esse é o lado da moeda da graça, fazendo essa analogia. Porque a graça, ela nos salva do pecado, ela nos tira do mundo, mas ela também nos constrange a sermos santificados. Um texto para compreendermos bem essa relação se encontra lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Vou ler lá para os irmãos, para nós entendermos melhor essa relação. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esse primeiro versículo, versículo 11, nos diz exatamente o que estamos falando até agora. O sacrifício de Cristo que nos trouxe salvação. Porém, ele continua. No versículo 12, ele vai dizer: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Aqui já é o segundo momento dessa graça. Veja como ele começa ensinando-nos. Quem vai nos ensinar? A graça, porque ele está falando da graça até agora. Então, essa graça que nos trouxe salvação também nos ensina a viver renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Esse é o segundo lado da graça, ou seja, o outro lado da moeda. Ela nos ensina a viver para Deus, nos ensina a renunciar à pecaminosidade, a viver santificado para Deus. Isso é o segundo ponto dessa graça. Nesse sentido, a graça ela não pode ser confundida com uma licenciosidade para pecar. Ela tem que ser vista da maneira que as Escrituras nos mostram. Um ato gracioso de Deus, que nos comprou a salvação gratuitamente, mas esse ato também nos impulsiona a sermos santos, a sermos santificados para o nome do Senhor Jesus. Tá? Isso nós podemos ver também lá em João capítulo 8, versículo 10 e 11, quando Jesus, diante daquela mulher pecadora, ele vai dizer, quando todos saem ali, né, não condenam ela, não atiram a pedra nela, e ele vai dizer o seguinte: olha, onde estão aqueles que te condenavam?
Falar, não tá ninguém mais aqui. E ele vai dizer, eu também não te condeno. No entanto, na proposta de Jesus, ele era o único naquele momento, naquele contexto, que poderia tacar uma pedra naquela mulher, porque ele era o único que não tinha pecado. Então, ele que era o único que poderia condená-la, tacar a pedra em cima dela, ele diz, eu também não te condeno. Só que ele continua dizendo, vá e não peques mais. Então, esse encontro de Jesus com essa mulher pecadora nos ensina também sobre a graça. Ou seja, eu não te condeno, Jesus dizendo, essa graça salvadora, mas ele complementa, vá e não peques mais. Tá? Uma analogia muito interessante para nós compreendermos bem essa relação, nós podemos pensar em um mendigo que estava largado nas ruas, sujo, fedido, né, sem dinheiro, sem roupa, sem nada, largado nas ruas. E, de repente, sem nenhuma razão, um bilionário decide colocar esse mendigo no seu testamento. E, mais do que isso, ainda leva esse mendigo para morar na sua mansão. Ou seja, esse é o primeiro momento da graça, porque aquele mendigo não merecia. Aquele mendigo não tinha nada para oferecer para o bilionário. No entanto, o mendigo, passando a morar dentro da mansão do bilionário, ele já não vai ficar todo fedido, todo sujo, vivendo largado em qualquer lugar. Não. Ele vai começar a viver como um bilionário, ou seja, ele vai começar a se vestir bem, ele vai começar a comer da melhor comida que tinha ali na mesa do bilionário. E mais do que isso ainda, a ação do bilionário nessa analogia foi tão constrangedora para o mendigo que se o bilionário falasse, olha, você pode fazer isso aqui para mim? Ele com certeza vai fazer, porque ele está constrangido com a atitude do bilionário. Isso é uma analogia para nós entendermos a graça de Deus, que nos livra do pecado, mas nos impulsiona a viver de modo diferente. E o versículo 13, ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ou seja, a graça ainda nos impulsiona a ter esperança na vinda de Cristo. Talvez, se não fosse a graça, nós já teríamos desistido de esperar a segunda vinda do Mestre, mas ela nos dá força, ela nos dá a esperança da segunda vinda de Cristo. E o versículo 14 que diz, que deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Esse versículo 14, ele de maneira muito inteligente, ele finaliza todos os argumentos. Ou seja, Cristo deu a si mesmo por nós para nos remir, mas também para nos purificar como um povo seu zeloso e de boas obras. Então percebam que está tudo ligado na graça de Deus. A graça de Deus, ela nos salva de maneira gratuita, mas ela também nos constrange, nos impulsiona a viver de modo santo e agradável diante de Deus. Pensando nesse contexto, todo esse conceito da graça de Deus, nós entramos no segundo assunto que está interligado com o assunto da graça, mas é o meio pela qual alcançamos essa salvação, né? O título da lição é muito bem colocado, salvação pela graça, por meio da fé. A graça comum, ela vem a todos sem necessidade de fé. Então, mesmo aquelas pessoas que literalmente não creem em Deus, não acreditam na existência de Deus, também são alvo da graça comum de Deus. Mas para aqueles que ingressam nessa graça salvadora, nós temos um meio pela qual alcançamos, que é a fé. Que também é um dom de Deus, como a Bíblia nos diz, né? Então, nós alcançamos essa fé alcançamos a graça por intermédio da fé.
No entanto, nós precisamos pontuar algumas coisas aqui. O mundo em que vivemos, ele deturpou o sentido de muitas palavras, deturpou o sentido de muitos conceitos que nós, muitas vezes, nos deixamos levar por esse conceito deturpado. Algum tempo atrás, estava andando na rua, dirigindo, e eu vi atrás de um carro, né, um adesivo escrito assim: livrai-me de todo mal, amém. Só que o mais interessante é que era um carro rebaixado, todo modificado para alcançar grandes velocidades, e o motorista ainda dirigia de maneira bastante imprudente, né? Ou seja, esse adesivo no carro mostra como o mundo enxerga a fé, né? Pessoas tatuam fé no seu corpo, mas às vezes sem entender o que realmente é a fé bíblica. Para o mundo, fé é o seguinte: eu acredito que palavras expressam ou têm poder sobre os acontecimentos. Então, provavelmente esse motorista desse carro na qual eu vi colocou esse adesivo porque acredita que o simples fato desse adesivo estar no carro dele, ele pode fazer o que quiser com o carro dele, dirigir de qualquer maneira, que Deus vai protegê-lo de todo mal. No entanto, biblicamente, isso não é fé. Isso é uma certa crendice, né? Deus, ele não pode ser tratado como um amuleto, na qual eu coloco alguma referência de Deus no meu corpo, nos meus objetos, e logo sou protegido. Não. A fé em Deus é muito mais profunda do que isso, né? Tiago diz lá no capítulo 2:19 o seguinte: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e estremecem, ou tremem, né? Ou seja, veja bem o que Tiago está colocando aí, que ele está, de certa maneira, colocando os demônios na frente de muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas creem que Deus existe, acreditam que Deus existe, mas essa crença em Deus não lhes causa absolutamente nada. Eles não têm temor a Deus, não têm respeito por Deus. Já os demônios são diferentes. Eles acreditam que Deus é um só, eles creem em Deus, acreditam que existe um Deus. Mas isso causa neles tremor, medo. Ou seja, os demônios estão melhores que muitas pessoas que a gente vê no mundo que, apesar de crer em Deus, acreditar, isso não traz nenhum temor, não traz nenhum respeito ao seu coração. Tá? Ou seja, essa fé que o mundo prega, ela não é bíblica. Ela é uma crendice, ela é uma espécie de fé em amuletos, ou trata Deus como um amuleto que irá proteger as pessoas de qualquer coisa. A fé na Bíblia, ela não tem um sentido puramente racional, mas de entregar totalmente a sua vida a Deus, de maneira que a sua vida é a própria proclamação ao mundo da sua fé. Podemos ler isso em Romanos 10, versículo 9. Ou seja, fé não é simplesmente acreditar que Deus existe. Fé é a certeza e a esperança daquilo que não se vê, como nós lemos lá em Hebreus. Ou seja, a fé é entregar a minha vida numa certeza profunda de que Deus existe, de que Deus voltará e de que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, e especialmente essa fé que nos faz entrar nesse caminho de graça, é uma fé de entregar a sua vida sem restrições a Deus. Tá? Portanto, o ser humano, ele tem acesso a essa graça por intermédio da fé. No entanto, Efésios 2, versículo 8 e 9, vai nos dizer que essa fé é dom de Deus.
Então, o próprio fato de acreditar em Deus é uma semente que Deus plantou em nosso coração. Costumo dizer que a participação humana na salvação é sempre para o lado negativo, né? Então, nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Nós não escolhemos a Deus, nós não vamos até a Deus. É Deus que vem até nós. Portanto, a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. No entanto, o ser humano, a participação dele é deixar Deus trabalhar, deixar Deus salvá-lo do caminho das trevas, né? Eu ouvi uma vez uma analogia que nos faz entender essa relação, que a salvação é como um rio que Deus orienta até ele, e ele coloca as pessoas nesse rio, e as pessoas são levadas pela correnteza divina. No entanto, o coração de algumas pessoas está tão endurecido pelo pecado, e o maravilhamento pelo pecado está tão grande no coração de algumas pessoas, que eles se agarram às plantas que ficam nas margens, eles se jogam nas margens para sair desse rio da salvação. Então, eu costumo dizer que a participação humana na salvação é sempre para o lado negativo, é sempre para perder ela e não para ganhar ela. Obviamente, essa analogia não consegue abranger todas as peculiaridades que existem na obra salvífica de Deus, tá? Portanto, ingressamos na fé salvadora de Cristo através da fé. E isso é um presente de Deus para nós. E essa graça, ela nos impulsiona a viver de modo santo e agradável a Deus. Porém, existem algumas pessoas que têm crenças enganosas sobre o que é a salvação, sobre como ela funciona. Por exemplo, nós já introduzimos anteriormente, existem algumas pessoas que são extremamente legalistas e acreditam que a fé ou a salvação, ela vem através de boas obras. Porém, a palavra de Deus diz que isso não é verdade. E o mundo, ele mudou tanto a esse respeito que acaba influenciando muitos cristãos. A partir da Revolução Francesa, surgiu um conceito de que o ser humano ele nasce bom e o meio influencia ele para o mal, né? Então, segundo essa ideia, o ser humano ele nasce bom como uma tábula rasa, ele não tem maldade. Segundo alguns proponentes da Revolução Francesa, o ser humano ele nasce bom, puro, e o mundo o contamina. Mas, biblicamente, isso não é verdade. Nós lemos lá o salmista Davi dizendo que ele foi concebido em pecado, né? Ou seja, nós não nascemos bom, nós já nascemos com o pecado dentro de nós. Nós nascemos com essa tendência ao pecado, tá? Então, no mundo não existem pessoas boas e ruins, ou no sentido de pessoas que pecam e pessoas que não pecam. Existem pessoas no mundo que pecam e pessoas que pecam muito, né? Ou seja, não existem pessoas santas, não existem pessoas justificadas por si mesmas, tá? A palavra de Deus nos diz isso, Romanos 3, versículo 23, que todos pecamos, todos pecamos. Romanos 3, do versículo 10 ao 18, vai dizer que não há nenhum justo sequer, nenhum que faça o bem, né? Quando nós fazemos alguma coisa boa, aparentemente boa, isso só revela que o nosso coração, mesmo nas coisas boas, ele tem uma intenção egoísta, né? Ou de aparecer, ou de se beneficiar por uma atitude boa que se tomou, né? O próprio texto de Isaías 64:6 vai dizer que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. É uma linguagem bastante forte, tá? Portanto, irmãos, o coração do ser humano é enganoso, como diz Jeremias 17:9. Então, nós não somos bons, nós não conseguimos alcançar a salvação.
se não fosse Deus em sua infinita misericórdia e o seu sacrifício na cruz, nós jamais teríamos a mínima condição de sermos salvos, de ter nossos pecados perdoados, né? Outra crença enganosa que geralmente a gente vê muito no mundo e muitas vezes até influencia, né, irmãos da nossa própria igreja, é a doutrina da reencarnação, que é uma doutrina de origem basicamente espírita, que diz que quando nós morremos, a nossa alma sai do corpo, fica um tempo no plano espiritual e depois ela volta encarnando em outra pessoa, e esse processo traria aperfeiçoamento àquela pessoa até o momento em que ela fosse perfeita, né? Mas essa é uma doutrina completamente antibíblica, né? Nós podemos ver ali em Hebreus 9, 27, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, seguindo após isso o juízo, tá? Além dessa doutrina ser refutada pela palavra de Deus, ela não encontra resultado no mundo. Ou seja, se essa doutrina estivesse correta, de tantas reencarnações que houveram desde o começo da humanidade, era para a gente estar no mundo maravilhoso, porque as pessoas estariam extremamente perfeitas. E o que a gente vê no mundo é o contrário. O mundo, cada dia que se passa, moralmente, ele vai piorando. As pessoas vão fazendo coisas piores a cada dia, né? Então, essa doutrina da reencarnação, que às vezes influencia alguns irmãos no sentido de que já ouvi algumas pessoas dizendo isso, né? Que, puxa vida, o que eu estou vivendo aqui pode ser um karma, algum castigo espiritual de reencarnações passadas ou por causa da minha família. Não, irmãos. Reencarnação não é uma doutrina bíblica. Reencarnação é uma doutrina espírita e completamente antibíblica. Ou você pode acreditar, como muitos do mundo acreditam, que existem vários caminhos ou mediadores para a salvação. Novamente, talvez pela quantidade de religiões que existam no mundo, as pessoas acabam pensando nisso. Mas não é verdade. A Bíblia é muito clara quando diz lá em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 17,3 e 1 Timóteo 2,5 vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ou seja, quem crer em Cristo será salvo, mas quem não crer será condenado, como diz lá em João 3,36. Então, são doutrinas que não têm base na Bíblia, que não são de origem cristã, não estão na palavra de Deus e, portanto, não devem reger as nossas vidas. A doutrina bíblica é a da graça, do sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha compreendido alguns conceitos. Você, professor, tem uma excelente preparação, uma preparação com muita dedicação, com muito esmero, para falar da palavra de Deus para os alunos. E é um tema central na fé cristã, que é a salvação pela graça por meio da fé. Você que não é professor, que é aluno, que você compreenda que essa palavra penetre no seu coração, trazendo vida. Em nome de Jesus.